Olá a todos, Hermes Nascimento aqui mais uma vez. Quem diria, né? Começar esse vídeo novo agradecendo a todo mundo que comentou, que mandou mensagem no vídeo anterior. É graças a isso que eu tô aqui de novo fazendo mais um vídeo. E eu quero agradecer especialmente ao Paulão, o Paulo Castro, que no dia que eu postei o primeiro vídeo, a gente conversou um pouco pelo WhatsApp e ele me mandou umas mensagens muito legais, assim, falando sobre as coisas que eu disse e tal, elogiando a minha coleção. Cara, um dos maiores colecionadores do Kiss no Brasil, né? Só não falo que é o maior, porque senão os outros amigos vão brigar comigo. E nessa conversa que eu tive com o Paulão, a gente falou sobre um lance que a gente concorda, que é mais importante do que o item, do que o disco em si, é a história que esse item tem, né? Então eu resolvi fazer um vídeo chamado Um Disco, Uma História. Resolvi começar pelo começo, pelo primeiro disco que eu comprei na minha vida. O primeiro disco foi um disco do Kiss. E é esse disco aqui. É esse garoto aqui, de 1988, o Smash Trash Hits, né, que é a segunda coletânea oficial lançada pela banda, lançada mundialmente, né? Antes desse teve o Double Platinum de 78, que eu mostrei no vídeo anterior, e também teve outros como o Killers, que foi uma coletânea muito famosa, muito conhecida aqui no país, no Brasil. Teve também a Chikara, que é uma coletânea japonesa, e tem outras coletâneas do solo álbuns, esse tipo de coisa. Né? E seguindo aí o propósito do vídeo, eu vou contar como é que eu tive esse primeiro contato com o Kiss e como esse se tornou meu primeiro disco que eu comprei na minha vida. Eu estava ouvindo rádio em casa com a minha mãe e tocou a música que depois eu descobri que essa música era Marvin, dos Titãs. Alguns dias depois eu estava na escola e tinha um colega meu que tinha uma mochila azul, eu lembro direitinho da mochila, e nessa mochila estava escrito lá Titãs, com aqueles corretivozinhos, lick paper e tal. Aí... Peraí que a minha esposa está passando aqui. Tal, eu perguntei pra ele por que tinha escrito aquilo na mochila e tal, e ele falou que gostava da banda, perguntou se eu também gostava, falei que gostava, mesmo conhecendo uma música só. Aí eu troquei uma ideia com ele e falei assim, vai lá em casa que eu tenho um disco deles e te empresto. Aí depois da aula eu fui na casa dele, eu lembro que a casa dele tinha muito disco, o pai dele era colecionador, eu fiquei, assim, já chapado só de chegar na casa dele. E tinha uns discos encostados assim na parede. Aí eu falei assim, tem esse aqui do Titãs, me mostrou a cabeça de dinossauro. Aí eu olhei atrás, eu vi que não tinha Marvin e tal. Ele falou, tenho esse também, que era o Go Back, né, o ao vivo, gravado em Montreux. E eu peguei ele e falei, vou levar esses dois e tal. Aí ele falou assim, tem esse aqui também, leva, talvez você goste. E era o Legião Urbana 2. Até hoje não gostei. Beleza e tal, eu tava meio que indo embora já. Ele falou assim, você não gosta de internacional? Aí eu comecei a olhar nos meios dos discos lá dele, né, e lá tinha esse disco. Aí eu olhei Kiss e tal, mas eu tinha uma lembrança do Kiss da época de 83, né, que eu tinha uns 5, 6 anos. Falei, mas eles não tinham o rosto pintado e tal. Eu falei, esse aí foi antigamente, sei o quê. Falei, aí por eu já conhecer a banda de nome, eu falei, vou levar esse. Aí eu fui pra casa e tal, almocei, de tarde eu saí, comprei uma fitinha pra poder gravar o disco do Titãs. Aí depois eu ouvi o Legião, que eu não gostei. Aí eu tava meio que ia fazer outra coisa, eu falei, vou ouvir esse tal de Kiss aqui pra ver de qual é. Aí, cara, aí já era. Ouvi o disco, lado A, lado B, lado A de novo, lado B, ouvi o disco 2 vezes seguida. Só que eu não tinha outra fita pra gravar. Aí passou uns 2 dias, eu fui devolver os discos pra ele, os dois Titãs e o Legião. E eu falei, cara, aquele disco do Kiss lá vai ficar comigo, cara.
você vê o que você quer nele, quanto dinheiro que você quer nele. E eu acabei comprando. E esse disco, Smash Trash Hits, foi o primeiro disco que eu comprei na minha vida. Eu fico pensando quanto que eu paguei nesse disco, porque o disco sempre foi uma coisa que nunca foi barato. Imagino para um pré-adolescente, um adolescente de 12 anos naquela época, da onde que ia tirar a grana, né? Esse disco aqui foi lançado em 88, esse disco aqui, para comemorar 15 anos do Kiss. Inclusive tem até uma edição de Picture Disc que vem escrito nessa parte de baixo aqui, 15 Years of History. Em vez dos caras fazerem um baile de debutante, né, chamar o Caio Castro para dançar, os caras resolveram lançar um disco. Então, qual que é a ideia genial? São 15 anos, 15 músicas. Só que eles colocaram duas faixas inéditas na época aqui nesse disco. As duas faixas que abrem o disco, que são Let's Put the X in Sex e o Make Rock Hard. As duas faixas foram compostas e produzidas pelo Paul Stanley. Para quem não sabe, é o guitarrista e vocalista do Kiss, aquele da estrelinha. Outra novidade que eles fizeram para esse disco aqui, e na época gerou muito, até hoje gera, né? Para quem ouve esse lançamento pela primeira vez, foi a remixagem que eles fizeram na maioria das faixas, em muitas faixas. E qual que foi o intuito deles fazendo esse remix, né? Foi tentar tirar uma lacuna musical, talvez uma lacuna de produção que existe entre uma música gravada em 74, que é o ano que saiu o primeiro disco do Kiss, até 87, que é o ano da gravação mais recente aqui na época. Então, para isso, eles mexeram muito, principalmente na parte de bateria, chegando a até trocar totalmente a bateria de I Love Loud, aquela do Yeah, 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 pela uma drum machine, né, uma bateria eletrônica. Inclusive, na primeira faixa que abre o disco, o Paul Stanley também programou essa bateria eletrônica, coisa que eu fui saber 1000 anos depois. Outra coisa que gerou muita polêmica na época foi a inclusão da Beth, que é aquela balada do Destroyer, cantada pelo Peter Criss. Só que aqui ela é cantada pelo Eric Carr. Tá aqui, Eric Carr Vocals, né? Essa foi a primeira participação como vocalista do Eric Carr num disco do Kiss. O Eric Carr não tinha assim como falar não, né? Porque ele, como parte do proletariado, não podia perder esse emprego, né? Então o Eric chegou a ligar pro Peter Criss falando, ó, tá acontecendo isso e tal, e o Peter acabou falando, vai fundo aí, porque eu acho que o Peter também sabia que não ia ter muito pra onde correr. Ele sabia quando os chefões lá cismavam com a coisa ia até o fim. E foi assim que a Beth entrou no disco, a música, e foi a primeira gravação que eu vi, foi justamente essa do que tá nesse disco, do Smash Trash Hits. Só um tempo depois que eu consegui o Destroyer, aquele de 81 que aparece no vídeo anterior, e lá eu vi que era diferente a parte de voz. Uma outra coisa que tem aqui é a gravação de Rock and Roll All Night. É uma gravação que um take só tem aqui. Inclusive tá escrito aqui Rock and Roll All Night, tá errado. Aí você vai falar, Emerson, mas tá escrito certo, porque Night é assim que escreve. Escreve aí. Só que Rock and Roll All Night, a música, é Night, N-I-T-E. E aqui tá escrito Night do jeito convencional. Então esse foi um erro que até hoje em dia todo mundo comenta, assim, entre os fãs de Kiss, esse erro. O que deixa evidente que essa gravação é diferente das outras? A linha de baixo. A linha de baixo aqui é diferente de outras gravações. Acredito ser da demo de 75. E a batera também é diferente. Contando só mais um pouquinho da história desse primeiro item que eu peguei lá, que eu comprei do meu amigo, eu acabei trocando ele por outro disco uns anos depois. Cara, tô suando que tá quente pra caralho aqui. Deixa eu tomar uma água. Então eu acabei trocando esse disco, que era uma troca para outro cara e tal, e veio que para na minha mão o Savatage, o Ralph da Mountain King, aquele que tem o Papai Noel fortão assim num trono. Aí anos depois comprei uma cópia em CD
do Smash Trash Hits, que é Camera 2, que é esse babyzinho aqui, esse pequeno, né? Esse item também tem uma história. Eu comprei esse item quando eu morava em Belo Horizonte, no começo dos anos 2000, e um dia eu estava no centro, perto da Praça 7, quem é de BH ou quem já foi lá talvez conheça. Eu estava no ponto de ônibus para ir embora para casa e do lado tinha uma loja de disco, uma loja de CD, e eu olhei assim que no canto, tinha esse CD aqui. E nem era uma loja especializada em rock e tal, era uma loja dessas que vende de todo tipo de som. E foi aqui que eu descobri que tem basicamente dois tracklists diferentes dessa coletânea, né? Outra coisa que eu descobri também logo de cara foi que aqui o título do álbum vem em cima, ok? E aqui vem embaixo. Aí beleza, eu comprei esse disco aqui, cheguei na minha casa, já achei legal que tem um encarte, né? Essa aqui, eu não sei se eu falei, essa é a edição americana de 1988, edição original de época. Aí beleza, coloquei o CD pra tocar, aí tocou Let Put the X in Sex, e eu já tava meio que esperando Crazy Crazy Nights e já pulou pra You Make It Rock Hard. Aí eu peguei o encarte, aí que eu fui ver que não tinha Crazy Crazy Nights. Então descobri, tempos depois, que a edição americana, canadense, mexicana, ela tem um tracklist que tem, ao invés de Crazy Crazy Nights, que fica ali em sanduíche entre as duas inéditas, e Reason to Live, ela tem Calling Dr. Love e Deuce, né? O que faz que a versão americana tenha pelo menos uma música de cada disco lançado pelo Kiss até 1988. Mais uma curiosidade, se você for ouvir esse disco no Spotify aqui no Brasil, ele tem o tracklist nacional, né, que é o mesmo tracklist europeu, só que com Call Dr. Love. Aí estragou o conceito do disco, porque era 15 anos, 15 músicas. 15 anos, 16 músicas. Mais uma história, esse item tem história, hein? A segunda cópia que eu comprei do Smash Trash Hits foi em 2007. Na época eu nem tinha tocadisco, mas só que em 2007 apareceu o Kiss Fest em Campinas. E eu tinha os CDs para levar lá. O Kiss Fest foi um evento que teve a participação do Bruce Kulick, né, que foi guitarrista do Kiss, para quem não é tão familiarizado aí com a história, foi guitarrista do Kiss durante 12 anos, né, de 84 a 96, 1996. Aí eu fui em BH e eu acabei comprando uma outra cópia do Smash Trash Hits só para autografar. Tanto é que eu escolhi, tipo assim, eu falei, quero que tenha uma capa mais legal. Nem precisa estar com uma mídia muito boa, o disco nem precisa estar muito bom, porque o intuito nem tinha picar em tocar disco nessa época. E eu levei esse disco para Campinas, né, em 2007, acho que foi maio de 2007. E fiquei um tempão lá na fila para pegar os autógrafos, consegui que ele autografasse alguns itens, mas isso é uma outra história. Acabou acontecendo dele autografar aqui. Essa é a cópia que eu comprei lá em BH, em 2007. Aqui tem o autógrafo do tio Bruce, né? Aqui é o tio Bruce e aqui é o tio Hermes. Eu sou esse de azul aqui. O ingresso, a pulseirinha e tal. Essa cópia fica aqui na parede da minha sala, da minha casa. Eu sei que tem muita gente que tem vários itens autografados pelo Paul, pelo Gene, até pelo Eric Carr. Mas esse item aqui pra mim, por ter sido o primeiro disco do Kiss que eu comprei, o primeiro disco que eu comprei na vida, e ter esse disco autografado por um membro da banda, um cara que participou mesmo da obra, pra mim é muito legal, é muito relevante e muito importante. Isso só vem fortalecer o que eu falei no começo do vídeo, que mais importante que o item é a história que ele carrega. Beleza? Tem mais detalhes para falar sobre o outro lançamento do disco e tal, outra versão brasileira que tem, mas isso eu acho que não é o intuito aqui hoje. É só falar sobre a minha relação com esse disco. Eu queria
De novo, agradecer a todo mundo que viu o primeiro vídeo, todo mundo que viu esse, que esse eu acho que foi um pouquinho menor. E quem quiser saber mais sobre esse disco, eu vou colocar o link aí de um papo do cara que chama Mike Stone, eu acho. Que ele tem um canal que chama US Vinyl Reference. Vou escrever tudo aí porque tá sendo tudo de cabeça hoje, tá meio difícil. E ele conversa com um cara que eu acho que ele chama Brad Simples. Que esse cara tem muitas versões do Smash Trash Hits. Tem as duas versões brasileiras, tem versão sul-africana, sul-coreana, venezuelana, versão pirata, tem os singles. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Vou ter que dar uma de youtuber, já que agora eu entrei nessa bagunça aí. Se achou legal, dá uma moral aí, fortalece com aquele joinha. Falou, muito obrigado e valeu!